momento quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estamos alegres e contentes por estarmos mais uma vez, né? Eu digo mais uma vez, é dia após dia, né? Cada culto, cada reunião que nós participamos é um momento para agradecermos ao Senhor. Quantos quiseram estar aqui e não puderam? E nós estamos aqui porque Jesus nos abençoou e nós estamos aqui. Por isso o salmista se alegrou no Salmo 122 quando alguém a convidou para estarmos na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em outros salmos também o salmista desejou morar, né, na casa do Senhor, no templo, para contemplar a beleza, a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, neste momento, peço, irmãos, que abramos as nossas Bíblias, né? Na primeira epístola, né? Do apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 2, digamos assim. O verso 1 e o verso 2. Amém? Mas aqui no capítulo 1, Pedro, né, traz uma saudação para os irmãos e depois também numa forma com muita propriedade, ele vai agradecendo a Deus pela esperança da salvação. Ele pôde ver a obra da salvação na sua própria vida, como assim também estendendo para os demais irmãos espalhados, né? Espalhado pelas faces da terra, digamos assim, para aqueles lugares, né? Ali onde ele sempre estava também falando da palavra. E aproveitando também, ele vem falando que da santidade, da santificação. Entendendo isso, que muitas vezes nós alcançamos a salvação, o Jesus tendo alcançado nós a salvação, achamos que é somente levantarmos as nossas mãos de uma forma, de uma demonstração que nós estamos aceitando a Jesus e está tudo certo, já não precisamos de mais nada. É isso? Jesus me diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então achamos que está tudo certo, não preciso mais nada. Já levantei a mão, não é isso? Já entendo que eu sou um salvo e não precisa mais nada. Mas aqui nós podemos ver que a salvação, né, é uma graça de Deus, a misericórdia de Deus demonstrada para nós, que não merecíamos nada disso, mas tudo é pela bondade e a misericórdia do Senhor tendo nos alcançado, o favor de Deus tendo nos alcançado. Se nós entendemos de uma forma, levantando as nossas mãos, uma forma de uma rendição, né, ao Evangelho, a Cristo Jesus, e pararmos e não prosseguimos mais no entendimento, porque temos mais coisa para nós alcançarmos, no aprendizado da palavra do Senhor. Muitas vezes fazemos curso teológico, ou até, por que não, uma faculdade teológica, e achamos que já está tudo certo. Mas eu digo para os irmãos, para todos nós, que existe ainda muitas coisas para nós aprendermos, porque tem muitas coisas que Deus vai revelando dia após dia, através do Espírito Santo. Amém? Porque toda a inspiração da palavra é dada pelo Espírito Santo. E assim nós vamos entendendo que cada dia mais temos que melhorarmos mais. Já temos entendimento de algo que está sendo bom para nós e está fazendo nós frutificarmos, né? Demonstrando com isso um caráter cristão, né? Como dando um testemunho realmente que nós somos um autêntico cristão, né? Dando testemunho para o mundo que realmente nós somos salvos, mas existe coisa que nós precisamos entender e compreender
fazer, e algo que nós precisamos ter conhecimento ainda. Porque Paulo diz que aquele que começou a boa obra, dia após dia vai nos aperfeiçoando. Ele vai trabalhando na nossa vida, né? Na nossa vida. Lembremos agora daquele moço, né, que encontrou com Jesus, e ele falando com Jesus: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele tinha conhecimento das Escrituras, e quando Jesus falou para ele, ele recitou tudo, né, o que a lei dizia a respeito daqueles que seguiam Deus, e era considerado como povo de Deus. Sabe os mandamentos? Sei todos os mandamentos, recitou todo o decálogo, é isso? Achando que com isso já estava dentro do reino. Jesus está aqui, irmão? Não é porque eu estou falando, não, estou sentindo a presença de Deus na minha vida. Aleluia, Jesus. Ele achava que está tudo certo para ele. Jesus se alegrou com ele, viu que alegrou, mas ainda te falta uma coisa. Eu não sei quantas faltam para mim, pastor Natanael. E faz muitos anos que eu vim servindo a Jesus, mas ainda faltam muitas coisas para mim. Não sei se falta uma, se falta 3, mas Jesus vai me aperfeiçoando. Eu creio que Jesus vai, através do Espírito Santo, me mostrando naquilo que eu acho que está certo, correto, naquilo que eu acho que não está certo. O Espírito Santo está mostrando para mim: não faça isso, aí não pode. Filho, eu vou me ajustando com a palavra. Aleluia. No capítulo 15 de João, aleluia, Jesus diz, se apresentando Jesus numa forma de uma alegoria, de uma parábola, para trazer uma ilustração, ensinamento para os seus discípulos, e também alcançando a nós também, né? Para todos aqueles que são salvos em Jesus Cristo. No capítulo 15, versículo 7, Jesus narra de uma forma bem concreta: se vós estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo a meu Pai, meu nome recebereis. É uma intimidade, é uma comunhão nossa para com Deus, vivência, não só entender de uma forma de um conhecimento, mas nós temos que aplicar isso que temos aprendido através das Escrituras Sagradas, na orientação do Espírito Santo, aplicando isso em nossas vidas, para que tenhamos uma conduta, uma regra, aleluia, de vida cristã. Amém? Por que eu digo isso? Porque todos nós viemos de um mundo, não é isso? No mundo, e no mundo entendia tudo diferente. Acharíamos nós que não precisava nada disso, que nós não conhecíamos, eram cegos. Mas depois da luz raiar em nossas vidas, como diz a palavra, e os que estavam em região da sombra da morte, a luz raiou, e agora não somos mais cegos, temos visão. Amém? E agora nós podemos ver aonde nós estávamos e agora onde estamos. Amém? Tudo isso através da palavra de Deus. Porque se nós aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos vendo todas as nossas qualidades. Porque a palavra de Deus é como um espelho. Amém? Ela faz um julgamento em nós. Se olharmos para ela, vai dizer para nós como nós estamos agora. Amém? Se Jesus vier agora, o que será de nós? Estamos preparados ou não estamos preparados? A palavra de Deus diz isso para nós. Amém? Então, meus irmãos, vamos continuar nessa caminhada, mas
sempre na orientação da palavra de Deus, naquilo que precisamos ser tirado da nossa vida como libertação. Será que já estamos libertos de tudo? Eu creio que não. Se somos libertos de tudo, alguma coisinha ainda tem. Muitas vezes são coisinhas que nem é pecado, muitas das vezes. Concorda, pastor? Tem coisa, irmão, que não é pecado, mas pode impedir a nossa salvação. Recorda agora, no tempo de Noé. Tempo de Noé. Diz a Bíblia que Deus deu uma ordem a Noé, que deveria construir a arca como um salvamento da humanidade. Isso 120 anos, Noé trabalhou na arca, na construção da arca, na orientação, no modelo, nos moldes que Deus tinha dado a Noé. E ele fez conforme o estatuto, né? Era uma ordem, era uma planta que devia ser executada conforme a palavra que Deus tinha dado a Noé. E ali construindo aquele navio e pregando que viria o quê? Um dilúvio d'água sobre a face da terra. Como nós também estamos fazendo hoje. Na evangelização, anunciando o evangelho, que um dia Jesus vai voltar, e se nós não entrarmos no caminho, não entrar na arca, que é o próprio Jesus, poderemos perder a nossa salvação. Irmãos, analise bem o que eu vou dizer agora. O povo, diz a Bíblia, comia, bebia, dava-se em casamento. Isso é normativo, são coisas boas, mas poderá fazer nós perder o reino do céu. Casamento não é bom? É. Comida também não é bom? É isso mesmo? E outras coisas para nossa vida material, como nosso costume até, não é bom? É bom. Só que eles se preocuparam com tantas dessas coisas, não dando ouvido que havia um anúncio para eles adentrarem na arca da salvação. E muitas vezes nós também em nossas vidas hoje em dia se preocupamos com tantas coisas. Se olhar parece que não é pecado, pastor Antônio. Vai ficar preso, intertido com aquilo, e acaba que o tempo vai passando, os dias vão passando, e nós vamos se esquecendo de algo mais importante em nossa vida. É a nossa salvação. Amém? A nossa salvação é uma preocupação que nós devemos ter. Jesus mesmo recomendando nós disse: vigiai e orai, porque não sabeis a hora nem o dia que há de vir o Filho do Homem. Então, no tempo de Noé, comia, bebia, dava-se em casamentos. São coisas boas, mas ficaram tão preocupados, presos com isso. Noé convidando eles, o povo anunciando que viria o dilúvio, deveria entrar na arca, e eles achando assim, rejeitaram. Quando tentaram querer ir, as portas já tinham fechado. Enquanto é tempo, vamos se preocupar. Jesus sempre usou coisas materiais, ilustrando as coisas espirituais. E outras vezes Jesus mesmo disse: vamos trabalhar enquanto é dia. À noite vem enquanto ninguém mais se pode trabalhar. São as oportunidades oferecidas que Deus oferece a nós, a humanidade, principalmente nós que já somos conhecedores da palavra de Deus, já temos aceitado Jesus, estamos no caminho, agora é só prosseguir. É um alerta para nós. A noite vai chegar. A noite vai chegar. A noite chegou para Jesus. A noite chegou para o povo no dia da sua morte. Chegou para Judas. Chegou ou não chegou? E vai chegar para nós também. Aleluia, Jesus. Vai chegar para nós também. Vejamos nós, no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus traz o ensinamento sobre ali aquelas 10 virgens. Foi? 10. Todas elas trajavam de vestes brancas, sinal de pureza,
Por isso que eu disse, tem coisa que não é nem pecado muitas vezes, mas pode fazer nós perder a salvação. Elas estavam todas trajadas de vestes brancas. Veste branca quer dizer sinal de pureza. Elas estavam limpas. Isso. Aí todo um momento, todas elas, 10 virgens, dormiram, né? Elas dormiram. Mas no mesmo momento que elas dormiram, elas despertaram, acordando, e 5 ficaram preocupadas e começaram-se a lembrar do que a palavra estava dizendo para ela, que devia vigiar, esperar o esposo. Esperar o esposo. E 5, não fazendo caso, não. O que deveria ter elas ter azeite nas suas lamparinas, porque era costume na época no Oriente, as festas núpcias, né, de núpcias era assim, feito assim, o casamento se esperava o noivo, o esposo, com as lâmpadas acesas. 5 se preocuparam em conservar o azeite, manter o azeite, e as suas lâmpadas estavam acesas, esperando o esposo. Mas 5 não se preocuparam, ficaram dormentes e ali despreocupadas, enquanto aquelas 5 estavam preocupadas, levando a sério, 5 estava leviana, levando o negócio de qualquer maneira. Entendemos nós, irmãos, as coisas de Deus não é de qualquer maneira, tem um jeito, é com responsabilidade, é com temor de Deus. A Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a Bíblia fala que aquelas outras que não se preocuparam foi considerado como louca, sem razão de pensar, sem raciocínio. Mas as prudentes, consideradas como sábias, porque ela temia o Senhor, temia aquela recomendação. Se ela quisesse adentrar, né, a hora que o esposo viesse buscá-la para a festa, né, para a bolda, ela tinha que estar preparada. E chegou o momento, meia-noite, chegou para todas elas. Aleluia, Jesus, para todas elas. Assim que estavam preparados, estavam esperando com alegria, e as outras 5 que não prepararam, foi até aquelas outras, pedindo que lhes ajudassem, fornecendo a ela o azeite, né? O que eles disseram? Vai aonde vende e comprai, para que não falte a nós também. O que nós entendemos? A salvação é individual para cada um de nós. Nós, esposos, não salvaremos a nossa esposa, nem a nossa esposa também pode trazer a salvação a nós também. Mas cada um de nós tem que lutar pela nossa própria salvação. O esposo chegou, e a que estavam preparados subiram, e a que não estava preparado, houve uma separação de juízo. Isso foi lançado nas trevas exteriores. Aleluia, Jesus. E lá houve uma reclamações delas. Senhor, no teu nome eu não profetizei, no teu nome eu não curei, no teu nome eu não fiz isso, não fiz aquilo. O que o Senhor diz? Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Não te conheço. Não é só porque nós estamos fazendo a obra, estamos ocupados na obra, que já dá certo. Nós temos que ter uma intimidade para com o Senhor, e com isso, se temos essa intimidade, e cada vez que isso acontece, está nos dizendo que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos participantes por adoção de todas as bênçãos
que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? É muito bom nós sermos salvos de Jesus Cristo, mas é gostoso mesmo nós lutarmos e ter a certeza que um dia nós iremos participar com o Senhor ali na glória dele, de tudo aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Aproveitando também, continuando, eu mencionei um texto onde nós deveríamos de ler também. No capítulo 2 da Epístola de Pedro, diz aqui Pedro: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Aqui, versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aqui Pedro vai estreitando cada vez mais. No capítulo 1, Pedro, chamando para a santificação, ele diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver. O que é ser santo? Separado para Deus. Separado para Deus. Permita a minha colocação, pois é a realidade. Hoje em dia, se nós olharmos nas ruas onde nós estamos passando, antigamente se olhar, eu sou testemunho disso, eu vim lá, nasci e cresci na igreja do Evangelho. De longe você olhava, olha lá, vai indo um servo de Deus lá, vai indo uma serva de Jesus, deixa que bem de pertinho, permita o meu vocabulário e a minha colocação. É difícil. É verdade ou não é? Oh, glória a Deus. É difícil. Você vai chegando perto, olhando bem, você conhece a pessoa, você sabe que ela está na igreja, servindo a Jesus. Mas se você não conhecer, não tem aquela diferença mais. Aleluia, Jesus. E aqui Pedro está dizendo que nós devemos fazer a diferença. Falava assim. A diferença. Quem era malicioso não pode ser malicioso, mas o que é malícia? Malícia, aquela pessoa que tem a tendência de fazer o que é mal. Não é isso? E por ele exercitar a malícia fazendo o mal, o que acontece? Aí nasce a iniquidade, que é o pecado. Aquele que era invejoso não pode ser invejoso mais. Aleluia, Jesus. O que é ser invejoso? Desejo ardente de possuir aquilo que não é nosso, e ficaremos até, se não tomar cuidado, ficaremos até doentes, porque a Bíblia diz que a inveja é podridão nos ossos. Você fica com câncer, doente, porque está querendo adquirir algo que não é seu, não tem condições. E Paulo está dizendo isso. Pedro, né? Todo o engano. O que é engano? Engano é aquele que faz o outro errar. Em vez de nós estar sendo usado para uma coisa, para trazer uma edificação, uma elevação
de alguém que está querendo seguir o caminho, nós poderíamos ser um estorvo para esse tipo de pessoa. Mas aquele irmão lá, olha como é que faz. Foi fazer um negócio comigo lá e me enrolou, me enganou. Engano, malícia e inveja são obra da carne. E se Jesus chamou nós para o caminho, nós temos que despir de todas estas coisas. Vejamos nós, o engano foi a arma que a serpente, o diabo, que é pai disso tudo que nós estamos falando aqui, usou para derrubar Adão e a Eva, nossos pais no princípio. Enganou a Eva. Se olhar também no livro de Números, nós vemos que Balaão, um profeta midianita, enganou Israel e houve uma mortalidade por causa de uma transgressão de pecados que ele fez, lançando um engano, um enrosco, digamos assim, vocabulário, em Israel, e eles pecando na prostituição, dando uma forma de uma religiosidade. Morreu quanto mil? 22 mil. Enganou. É isso? Murmuração, né? Que não haja em nós murmuração, murmurações entre nós, o povo, que somos o povo de Deus. O povo de Deus saindo do Egito, caminho Mar Vermelho, atravessando lá o deserto, andando no deserto, não conseguiram chegar em Canaã, por causa da murmuração. Falavam coisas, né, contra Moisés, acusações, criticando, queixando. Murmuração é queixas, falando em voz baixa. Aquele negócio não é daquele jeito não, ele está errado. Aquele irmão não pode dizer daquele jeito. Está fazendo isso, se eu for lá eu faço melhor do que ele. Vai trazer prejuízo. Nem esperou na conclusão de algo, já faz o juízo, o julgamento e já dá a sentença. Então o povo de Israel morreram no deserto. Deus saciando o povo de pão, isso, maná, dando água, carne, e eles murmurando. Esse pão vil, sem significado algum, coisas ruins, sem qualidade. Estamos aí faceados disso todos os dias. Deus fazendo bem, cumprindo as suas promessas, suas palavras, não faltando nada, e muitas vezes nós ainda venhamos murmurarmos. Isso é uma forma de nós sermos mal agradecidos. Nós vemos no princípio aqui, Pedro agradecendo a Deus pela salvação e pelo que as bênçãos que acompanham a salvação. Salvação não é só livramento, não é só para morar no céu. Salvação é livramento, é nessa vida que nós vivemos. O que Jesus, que o salmista diz? Que os anjos do Senhor estão acampados ao seu servo, dando livramento, porque faz parte da salvação. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. São os guardados, livres. Existe um pacote da salvação. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6? Devemos buscar primeiramente o reino de Deus, fazendo causa da salvação, dando prioridade à salvação, e as demais coisas virão como acréscimo na nossa vida. Mas muitas vezes murmuramos. Muitas vezes murmuramos. É isso mesmo?
nessas coisas que nós temos falado, aqui no capítulo 2, versículo 1, são obra da carne. Se nós saímos do mundo, não temos mais nada com essas coisas. Tem que ser diferente. Por isso que quando Paulo escreve Romanos capítulo 8, ele traz um exemplo firme. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aleluia. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Livrou, irmão, aquilo que nos submetia a nós, um peso sobre nós, que nós não queríamos mais, estava cansado, enfadado para não pecar mais, mas não tinha condições, nós era obrigados, uma coisa forçava nós a fazer coisas que nós não queríamos, nós era subjugado pelo pecado, mas Jesus veio para abolir o pecado e dar o livramento para nós. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia, Jesus vos libertará. Amém? Presta por irmão e meus me ajudar eu aí. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quem vai ler para mim? Efésios 4, versículo 22. Os irmãos acharam? Quem pode ler em voz alta? Pode ler. Amém? Despojemos do velho. No trato passado era isso. Era escravizado pelo mal, pelo inimigo, adversário das nossas vidas. Mas depois de salvo, tem que despojar. Quem é despojar? Despirmos daquelas roupagens velhas e adquirimos uma roupa nova. Aí Salomão conclui dizendo: que seja alva sempre a sua vestidura, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Entendeu? Primeiro na ordem vem roupa limpa. Por quê? O Espírito Santo, para habitar em nós, tem que haver uma preparação. Porque Jesus falou para Nicodemo: foi aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver e nem adentrar o reino. O que é nascer da água? Da palavra. Palavra para que serve? Águas para que serve? Para nossa higiene, para nossa limpeza. A palavra vem de uma forma limpando. Nós vamos lendo a palavra vai falando conosco. Muito fácil. O pastor não gosta que faça isso. Não. Gostar não gosta, mas quiser fazer, faça. Recorda agora o pastor Alfredo. Eu estava com ele e alguém perguntou: o crente pode fazer isso? Pode. O crente pode fazer essas? Pode. O que não pode então? Entrar no reino do céu. Então não adianta então não tem jeito. Pode fazer. Só não pode morar lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não pode adentrar, fazer pode. Jesus não obrigou, ele deixou nós. No capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 12, diz lá: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Não me deixarei
me levar por nenhuma delas. O que nós vemos nisso? Domínio próprio, fruto do Espírito. Domínio próprio. Eu faço aquilo que apraz a palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus recomenda que eu não devo fazer, eu não vou fazer. Há um preço a pagar. Há um preço a pagar, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Aqui em Romanos capítulo 6, versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É uma vida transformada. É uma vida mudada, é uma vida regenerada. O que é regenerar? O que é ser regeneração? Faz parte da salvação, é construir o que foi destruído. O diabo veio roubar, matar e destruir. Nós estávamos destruídos, ou não? Pelo pecado. Mas Jesus, salvando nós, tornou-nos reconstruirmos. E hoje, o que somos? Casas espirituais, templo de Deus, edifício santo, aonde se tornou a morada do Espírito Santo que habita em nós. Se essa morada do Espírito Santo, não podemos andar naquela vida que vivíamos nela outrora. Por quê? Senão o Espírito Santo afasta de nós. O inimigo, quanto mais sujo é o ambiente, mais ele gosta. Não tem a palavra que o povo do mundo fala, é assim que o diabo gosta? Né, Graça? Mas o jeito que Jesus gosta é limpeza. Aquele que é limpo, limpa-se mais. Aleluia, Jesus. Aquele que é justo, seja justo mais. Faça justiça mais ainda. Amém. Que bênção de Deus. Que bênção de Deus. Isso é parte da salvação. Faz parte da salvação. Nós não poderemos ser salvos se ainda estamos naquela vida velha. Para ser salvo temos que despir do velho homem e apegarmos, a palavra de Deus e aplicarmos nossas vidas como regra fundamental de nossa fé, ser balizados na palavra e fundamentado na palavra. Amém? Versículo 2 agora, vou ser rapidinho, senão não vai dar tempo de nós falar, Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo. Quando Pedro escreve isso, está dizendo daquela vida que nós agora adquirimos, morremos para o mundo e nascemos de uma vida para Deus. Para nascer tem que ser igual ao menino, Em outras passagens, Jesus dizendo também: se tornarmos como crianças, de modo algum. Está falando, Pedro, afetuosamente, atendendo, como menino nascido,
para adquirir o leite racional, o leite natural, não leite falsificado. O que entendemos com isso? Por quê? Se não tornarmos como menino, não vamos entrar no reino do céu. Mas também a palavra diz que ser menino na malícia, né? Nas simplicidades, mas ser maturo, ser idôneo no conhecimento das coisas de Deus, da palavra. Amém? Porque nós vemos que muitos, sou crente, sou batizado com o Espírito Santo, tem os dons espirituais, mas muitas vezes não cresceu ainda, menino ainda. Qualquer coisinha ele se abala, se escandaliza por pouca coisa. Quer ver? Jesus dando instrução para o seu discípulo, no capítulo 6 de João, quando Jesus me fala para ele: eu sou pão vivo que desceu do céu. Se não comer da minha carne, não tem parte comigo. Quem pode ouvir esse discurso duro como esse? Olha, não está certo a cabeça, não. Tem que comer da carne dele. Quiser como o quê? Menino, andando com Jesus, aleluia, Jesus discipulando ele, formando ele, o caráter dele espiritual, o caráter de cristão, mas eles eram menino ainda. Quando falam uma palavra deles, um escândalo tão grande, nem procurou saber, mas o que o senhor está dizendo, mestre? Que carne é essa que tem que comer? Nem isso é perguntado. Só acusaram Jesus, tudo esse discurso. Quem pode ouvir isso? E afastaram Jesus um por um. Assim também somos nós. Está alegre, está cantando coral, tocando na orquestra, está fazendo tudo, mas quando não vou mais na igreja não. Está exigindo demais, está cobrando demais. Quem que aguenta isso? Bela assim! Não vou mais não, Grécia, eu vou parar por aqui mesmo. É isso mesmo? Afastaram Jesus. Meninos, quando Paulo chega em Corinto, tinha lançado o fundamento daquela igreja, Áquila e Priscila, Paulo e Apolo, que eles todos. 3 anos depois, Paulo volta lá e tinha recebido o batismo, o Espírito Santo, tinha todos os dons espirituais, mas tinha crescido. Meninos formaram a contenda, uma discórdia, uma divisão. Isso é ideia de meninos. Um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro e o outro era de Cristo. Aí Paulo chama a atenção: olha, meus irmãos, pensei que tinha crescido já tinha sido tomada uma forma de uma maturidade, um caráter cristão. Posso usar? Porque lá não era caráter cristão. Uma divisão não é, contenda não é. Não é. Se eles eram seguidores de Cristo, tinha que ter o caráter de Cristo. Aquele que é de Cristo deve andar como Cristo andou. Será que eles andam fazendo contenda, brigando, fazendo? Eles nunca houve engano, nunca houve pecado. Isso é pecado. Tinha os dons todos, muito se gaba por ter dom, não gaba com isso não. Louva a Deus, mas isso é dádiva, será tirado e nós poderemos perder a salvação. E que importante que nós tenhamos nosso nome escrito no livro da vida. Os discípulos saíam do poder de Jesus, deu autoridade a ele, expulsar os demônios, curar os enfermos, voltaram rindo, a boca aqui dentro da orelha, meu popular. Olha, fala o demônio, já sai, e os enfermos são curados. Olha, não alegrei somente por isso não, mas devais alegrar que seus nomes estejam escritos no livro da vida. No livro da vida. Amém? Aí Paulo chamando a atenção deles, dizendo: olha, eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento. Em outras expressões, como Pedro está dizendo, eu como sábio, né, de Cristo, te dei uma comida, um leite racional, não falsificado. E vocês deixaram, foi pegar leite falsificado.
e não cresceram, ficaram sem crescer, pequeno, né? Sem ter anticorpos, certo? Meninos, por quê? Leite falsificado. O que queríamos dizer com isso? Leite falsificado, não. Quando nós encontramos o Evangelho, foi ensinada a palavra para nós, uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz, bem, como espada, né? De 2 fios, corta para lá, corta para cá, faz divisão da alma e do espírito, junta medulas e discerne as imaginações do coração. Fala Deus aí. Aleluia, Jesus. Recebemos. Aplicando isso em nossa vida, é um princípio que chamamos discipulado. A preocupação é isso, em fazer formação, crescer da palavra de Deus, não palavra falsificada. Quem tem acesso a essa palavra e aplicado na vida nossa, ele dá um bom crente, que nada faz ele desviar do caminho do Senhor. Aí pode concordar com o que Paulo escreveu em Romanos: quem nos separará nós do amor de Cristo? Então, balizado, fundamentado na palavra, vivendo a palavra. E outras passagens, palavra, Jesus diz dos 2 alicerces: o que ouve minha palavra e põe em prática, vive a palavra, é como um homem prudente que ficou sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a inundação d'água, veio tudo contra aquela casa, mas não derribou porque estava firme. Tem um alicerce bem feito. Não como aquele que ouve a palavra, mas tá bom assim mesmo, vai tocando, não se preocupa em aprofundar na palavra e aplicando a palavra na vida. Não só ter conhecimento teórico, né, ou teológico, somente conhecer, mas se não aplicar na nossa vida. A palavra foi feita para aplicar na nossa vida, vivência nossa todos os dias. Aí, como aquele que edificou sua casa sobre a areia, veio a chuva, a mesma prova que provou a casa na rocha, prova também a casa na areia. A casa da areia é mais fácil de construir, né? Facinho, não precisa muito esforço não. Essa é bonito, mas quando vem a aprovação acaba caindo, porque não teve um princípio de um leite racional. O leite racional, irmãos, vê a criança que nasce, quando eles são amamentados pelo leite materno, aquela criança forte, não é? A dentição são sadias, os ossos fortes, não fica doente. Quando vem alguma enfermidade, eles criam anticorpos, eles mesmo, o organismo mesmo expulsa aquilo que não vai fazer bem. Essa é a percepção que nós temos que ter. Quantas palavras nós ouvimos? Será que vai fazer bem para nós? Essa aqui não, essa aqui para lá, essa aqui sim, porque não são palavras e que são extraídas da Bíblia, da Escritura Sagrada. São palavras falsas. Se palavra falsa, Jesus usou, chamando também os fariseus religiosos da época, chamando ele de falsos profetas. Falsos profetas. Falsos profetas. Não é isso? Por quê? Pregava a palavra falsificada. Mas havia uma diferença. Quando Jesus falava, pronunciando, trazendo o seu sermão, né, de ordem, de um aprendizado para os discípulos, e os fariseus me admiravam: mas que doutrina é essa, hein? Nunca ouvimos palavra como essa. E a palavra de Jesus, ela é diferente. Não era palavra falsa, ela palavra verdadeira. E quando ela aplicava, ela trazia o quê? Uma diferença, fazia diferença, porque era a palavra verdadeira. E aqui também dizendo que, de novo, nascido como menino, mas alimentado com leite não falsificado. Atentar mais com diligência para a palavra e aplicando em nossas vidas. Aí adquirimos o quê? Uma força, né? Se concorda com o que Paulo diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. E Jesus disse isso:
nem só de pão o homem viverá, mas ele vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa é a nossa alimentação. Mas aquele que alimenta de leite falso, hoje em dia existe leite que não é próprio para a nossa natureza, muitas das vezes. O leite do gado mesmo, né? Nós tomamos leite da vaca, mas o leite da vaca foi feito com o bezerro, o filhinho dela, mas nós tomamos lá. E tem pessoas que não podem tomar esse leite, que faz mal, não é isso? Faz mal, certo? E tem crente também que alimenta muitas vezes de leite falso, palavra falsa. Lembremos nós um pouco que quando ele estava lá em Samaria, Eliseu e os filhos dos profetas, o espaço físico era pequeno, estreito. Em comum acordo, eles se reuniram e sentiram que havia de fazer um aumento mais na escola dos profetas. Chegando até Eliseu, né? Eliseu estava lá e conversando com ele, fizeram aquele aumento, foram até o Jordão, cortaram viga, né? Caiu aquele machado e Deus deu a vitória. Em outra ocasião, eles saíram, colheram uma erva lá, uma fava, né? Cozeram para comer. Daqui a pouco, homem de Deus, tem morte na panela aí, ó. Isso que é importante, irmão. Quando eu falei criar anticorpos, nós sabemos distinguir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não sei se é Ezequiel 44, 23, 44, Ezequiel, que fala que aquele que saiba tirar o puro daquilo que é vivo, ele tem uma percepção, ele conhece, ele discerne tudo e sabe aquilo que é errado e aquilo que é certo. E vai provar o que é certo, vai reprovar aquilo que é errado. Essa alimentação não é boa para nós. É leite errado. Se nós alimentarmos da palavra, nós vamos crescendo. Vamos crescendo. Vamos crescendo. E Paulo diz: crescemos, que devemos crescer até chegar à estatura de um varão. Varão perfeito. Até a estatura do varão perfeito, porque é uma boa alimentação, ela traz crescimento. Uma boa alimentação, nós nos tornaremos fortes. E a palavra de Deus diz: Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque a palavra de Deus nos fortalece. Bom, estou concluindo. Para crescer, ter maturidade, ter conhecimento. Quando João escreve na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 12 em diante, e a expressão de João se expressar escrevendo, diz: eu escrevi, pais, escrevi aos filhos, escrevi aos jovens. O que nós aprendemos com isso? Que na igreja, no convívio espiritual, nós podemos notar essa diferença. Muitas vezes está achando o idoso, digamos lá eu, né, 65 anos, isso aí já é pai já, né? Eu quero ser, e sou, né, considero. Mas isso não é pela a idade, pela faixa etária que podemos dar essa qualidade. Muitos já eram para ser pai e ainda é filho ainda, não cresceram, neném ainda. Ele está alimentando de mocilão ainda. Começa aquele leitinho lá, mocilão mesmo, né? Farinha lá, que mexe aquele negócio lá, vai ter minhas crianças ainda tudo de moço, já não tem criança pequena em casa.
Está naquilo ainda lá, em vez de ser pelo tempo que está servindo a Jesus, já era para ser um pai na fé, ganhar as vidas e gerar filhos bons, não filhos com defeito, não é verdade? Paulo sentia dor de parto para gerar filho, mas precisa às vezes um filho perfeito. Aleluia. Nesse mesmo, muitos da era jovem, outro era criança, filhos. O que nós aprendemos com isso? Vejamos que não é a faixa etária que faz isso, faz na adolescência, é aquele que se envolve, que se entrega na totalidade no aprendizado da palavra, entregando a sua vida na mão de Deus e correndo atrás, se esforçando para ter um crescimento, uma maturidade cristã. Vejamos nós, estou concluindo. Timóteo. Quando Paulo chama Timóteo, coloca aquele jovem pastor jovem, mas ele já era pai, tinha qualificação para ser um pai na fé dos demais pessoas daquela época, que tinha conhecimento, que tinha estado com a sua avó, sua mãe, aos pés de Paulo, aprendendo a palavra. Diferente dos irmãos de Coríntios. Paulo volta lá, em vez de ser pai, ainda era menino ainda, não tinha crescido nada, nem deixe de nascer direito, só papinha, não podia nem falar espiritual com ele, que é a palavra, vou ter que falar na carne, eu tenho que chegar assim, como diz o rei, na carne, né? Para ver se vocês acordam e tem de crescer. Já era tempo, mas até agora não sois menino ainda. Amém, irmãos? Que nós possamos crer, não ser menino. A última referência, peço o irmão ler para mim aí, estou fechando a Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 14. Você está falando? Efésios 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam ao idolatria. Aí, menino inconstante. Mesma hora está na igreja servindo Jesus, está tudo bem. Daqui a pouco vem um culto de avivamento e está lá fazendo aquele aviãozinho, passou aqui lá e já está na caverna outra vez. Menino inconstante, não tem uma maturidade, não tem uma definição. O crente tem que ter a postura de definir as coisas, ou não? Tem crente que é só avivado no culto de avivamento, terça-feira, segunda-feira, né? Ele não tem esse avivamento, é inconstante. Mesma hora que você espera ele, daqui a pouco ele está para cá, você espera para cá, está para lá, e qualquer vez a doutrina vem para ele, não recebeu um leite racional, natural, ele leva ele para qualquer lado, vai para lá, Jesus está para lá, Jesus para cá, lá está uma bênção, lá porque agora que eu estou no lugar bom, não achou um lugar bom. Enquanto Jesus vem, acaba ficando aqui. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.